Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 22, que fala sobre a porta estreita. Lucas capítulo 20, capítulo 13, versos de 22 a 30. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim em Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência, irmãos, à nossa série de estudos sobre o ministério de Jesus, de acordo com a ótica do evangelista Lucas. Hoje, a 38ª mensagem sobre o ministério de Jesus em Lucas. O Senhor Jesus Cristo está falando agora do reino de Deus, mas antes de ele recitar esse texto que os irmãos acabaram de acompanhar a leitura, ele cita uma outra parábola, uma parábola anterior do crescimento do reino. E aí, então, quando Jesus Cristo fala sobre o reino de Deus, então alguém do meio da multidão, dos seus seguidores, então solta essa pergunta que está aqui no verso 23. Senhor, qual é o número dos salvos? É muita gente, Senhor? É pouca gente? Há como mensurar? Há como dimensionar? Onde está a lista? Qual é o elenco de pessoas? Eu quero ver se o meu nome está lá, se os meus familiares estão lá. O foco da pergunta era quantidade. E Jesus, então, fala para aqueles homens o que de fato importa. O Senhor Jesus Cristo diz: há necessidade de um esforço para entrar no reino. Ele não responde da forma como aqueles homens queriam uma resposta. Eles queriam um número. São muitos. E Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque haverá tempo que vão querer e não vão poder. Vão querer muito, vão buscar muito, mas não vão poder. E aí Jesus Cristo diz: essas pessoas vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: essa porta estará trancada. Essas pessoas vão contra-argumentar, dizendo: Senhor, o Senhor, nós te conhecemos. Ele diz aí no verso de número 25, o Senhor esteve no nosso meio. E Jesus dirá: não vos conheço. Eles vão replicar, dizendo: o Senhor ensinava nas nossas casas, o Senhor me visitou, eu recebi o Senhor na minha residência. A resposta será a mesma: não sei de onde vocês são. Então Jesus Cristo está apontando para algo que vai além da preocupação daqueles homens. E depois o Senhor Jesus Cristo fala que muitas outras pessoas não judias, não judeus, gentílicas, aquelas pessoas tomarão lugares no banquete da salvação, ao passo que muitos que foram oportunizados naquele momento não tomarão lugar. Na noite de hoje, nós queremos falar sobre o ministério de Jesus, sobre a porta estreita. O ministério de Jesus e a porta estreita.
A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, quando o assunto é salvação, quando o assunto é salvação, quando o assunto é evangelização, quando o assunto é comunhão com Deus, é uma preocupação que ainda habita a alma humana, é a preocupação com o número dos salvos. Verso 23, volte o seu olhar para o verso 23. Senhor, são poucos os que são salvos? Por que essa pergunta? Por que a preocupação com a quantidade? Haja vista, irmãos, que por mais que Jesus Cristo tivesse um grupo menor de 12 pessoas que o acompanhavam constantemente, por onde ele ia, multidões o seguiam. Jesus sempre ele arrebatou multidões por onde ele andava, naquelas estreitas ruas de Jerusalém ou das demais cidades. O texto bíblico nos relata muitas vezes que multidões o seguiam. Multidões estavam quando ele, em Mateus 5, começou o sermão da montanha. Daí aqueles homens, ou aquele homem que pergunta, parece estar em sintonia ou não com aquilo que ele está vendo. Porque, ao contemplar multidões seguindo Jesus, porque a pergunta, são poucos os que serão salvos? Muito provavelmente porque o Senhor já tinha dito, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Irmãos, os homens do passado tinham essa preocupação com a quantidade de eleitos, com a quantidade de salvos. Como eu citei há alguns minutos atrás, talvez até, quem sabe, procurando um rol, uma lista, para se achar naquela lista, ou ver se algum dos parentes ou amigos ali constava. Não sabemos, talvez sim, talvez não. Mas essa preocupação sobre o número de salvos permanece até o dia de hoje. É uma preocupação. Quantos são? Quantos são? Quantos hão de ser aqueles que serão alcançados pela graça? Sabemos que nem todos o serão. O ministério de Jesus e a porta estreita. Uma preocupação que permanece até o dia de hoje. Uma preocupação com o número dos salvos. Vamos observar agora, na segunda lição, como Jesus Cristo responde a esse questionamento sobre o número dos salvos. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, sobre o ministério de Jesus e a porta estreita, é que Jesus responde dizendo que a salvação requer esforço e alerta o homem para que aproveite as oportunidades. Volte o seu olhar para o verso de número 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, duas coisas o Senhor estabelece nesse segundo ponto da mensagem de hoje: requer esforço e aproveite as oportunidades. O que Jesus Cristo está estabelecendo na sua resposta, irmãos, é: a salvação não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. A salvação não é para todos, mas a oportunidade é para todos. Observe muito bem que ele diz: há um tempo em que esse evangelho será pregado, e a oportunidade é hoje. E haverá um tempo em que esse evangelho deixará de ser pregado. Nesse momento não haverá mais oportunidade de salvação. O que Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens é: por que vocês estão preocupados com o número dos salvos? Preocupem-se em crer e serem convertidos enquanto há tempo. Essa é a preocupação que deve haver. Jesus Cristo está dizendo depois, irmãos, dois episódios. Observe bem, e eu chamo a sua atenção para o verso 25. Ele fala para o dono da casa. Então, é um senhor, é alguém que tem autoridade sobre a casa, e ele prossegue dizendo: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, vocês começarão a reclamar, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: a porta está fechada, vocês não podem entrar. Jesus Cristo está dizendo sobre a necessidade de se aproveitar as oportunidades hoje, quando a palavra dele é pregada. Esse dono da casa a quem ele se refere
É Deus. Então, é Deus quem vai estabelecer, e já o fez, estabelecer o dia da volta do Senhor Jesus. Esse dia, só quem sabe é o Pai. O próprio Senhor Jesus desconhece essa data. Hoje, ele está à direita do Pai. Mas Deus sabe, ele é o dono da casa. Então, Jesus Cristo está dizendo, essa porta um dia será fechada. A salvação, ela é pregada e ela é oportunizada enquanto a porta está aberta, ou seja, no dia de hoje. Então haverá um dia em que Deus dirá, filho, volta para pegar o meu povo. E nesse dia é o fechar da porta. Não adiantará as pessoas terem arrependimento. O arrependimento não valerá. Não adiantará a pessoa dizer, Senhor, eu creio. Não haverá lugar de arrependimento. Senhor, me dá mais uma chance. Não haverá mais uma chance. Então observe bem que Jesus Cristo está direcionando a atenção daqueles homens que estavam demonstrando preocupação com a salvação, mas direcionando para aquilo que é urgente, a necessidade do arrependimento, não a preocupação com o número dos salmos. Haverá então, irmãos, a necessidade de Jesus de se esforçar. O esforçar aqui, irmãos, não significa dizer que a salvação é uma conquista pessoal e individual. Não é disso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Senhor Jesus Cristo está falando da necessidade de arrependimento. O foco do Evangelho, irmãos, é arrependimento. Quando Pedro quando os servos do Senhor Paulo estava pregando o Evangelho em Filipos, e lá o carcereiro viu o que Deus fez na vida de Paulo e de Silas quando eles estavam presos, eles estavam com medo porque enquanto eles cantavam de madrugada, o alicerce da prisão foi terrivelmente sacudido e as portas das prisões se abriram. O carcereiro então ia se matar porque ele era o responsável por todos os presos. E Paulo diz, não faça isso, todos nós estamos aqui. Depois então ele pergunta, o que farei para ser salvo? E a resposta é, arrependei-vos. A palavra, irmãos, é arrependimento. O Evangelho requer o arrependimento. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, da relação entre o Senhor Jesus Cristo, o ministério de Jesus e a porta estreita, é que a preocupação não deve ser com os nossos referenciais visíveis, mas com aquilo que o Senhor orienta. A nossa preocupação não deve ser com os nossos referenciais visíveis. Volte o seu olhar para os versos 29 e 30. Os versos 29 e 30 nos dizem assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. A lógica dos judeus era a seguinte: nós merecemos a salvação, oportunizados ad eternum, que não haveria necessidade de absolutamente nada, que a vida com Deus era baseada apenas e tão somente na prática dos rituais litúrgicos judaicos. E Jesus Cristo então dá um choque de realidade para aqueles homens ao dizerem assim: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Os judeus não gostavam dos orientais. Todos aqueles que não eram judeus, gentios, não eram bem vistos. Nem mesmo os samaritanos, judeus por natureza, mesmo os samaritanos, eles não gostavam. E falam também do norte e do sul, os inimigos do norte. Os grandes inimigos do povo de Deus, o exército sírio, localizava-se ao norte. E Jesus está dizendo, gente que vem do norte. Em outras palavras, os inimigos. E do sul, o Egito, que representava o passado de escravidão. E Jesus Cristo está dizendo, a salvação, ela não é exclusiva de vocês que se acham. Mudem os seus referenciais. A salvação é para aquele
que se arrepende. Por isso a preocupação não deve ser com o número daqueles que vocês estão preocupados aqui. Senhor, são muitos os que serão salvos. Mudem o foco. Mudem o foco para o arrependimento. Jesus Cristo está dizendo, irmãos, que os referenciais estabelecidos pelos judeus não eram os referenciais que estavam habitando no trono de Deus. A salvação, irmãos, é para todo aquele que ouve o Evangelho, crê e se arrepende, independentemente da sua nacionalidade, independentemente se é do norte, do sul, do oriente ou do ocidente. Essa palavra foi uma palavra chocante para os judeus. Os judeus entendiam que a salvação era exclusividade deles. Concluindo a nossa reflexão da noite de hoje, irmãos, Jesus Cristo lança para os judeus e também para nós um alerta. E qual é esse alerta? O alerta da necessidade urgente de um arrependimento. O alerta de uma necessidade urgente de se dar ouvidos à palavra da salvação. E por quê? Porque nós não sabemos quando o dono da casa virá. Nós não sabemos quando o dono da casa fechará as portas. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus. Portanto, se hoje a palavra de Deus está sendo pregada, a evangelização está sendo realizada, o evangelho está sendo oportunizado, o dia do arrependimento, o dia da salvação é hoje, não é o amanhã. Jesus Cristo, irmãos, tem uma preocupação em corrigir o foco daqueles homens e de corrigir também o nosso foco. Não pensemos nós que o Evangelho será oportunizado para sempre. Não o será. Não pensemos nós que haverá arrependimento o tempo todo o tempo. Não haverá. Essa resposta não pertence à igreja. Essa resposta também não está na mão do povo. Essa resposta quem tem é o dono da casa, é Deus. Portanto, por isso que dentro do Velho Testamento, Deus alerta o seu povo dizendo: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quebrantes. O Senhor oportuniza a salvação. Precisamos, irmãos, assim como o Senhor Jesus Cristo fez no passado, ajustar a forma. A nossa preocupação deve ser sim com o arrependimento. Precisamos sim nos arrepender, porque hoje é dia de salvação, porque hoje é dia de livramento, hoje é dia de... Hoje nós podemos ouvir o Evangelho, porque a porta está aberta. Hoje a porta permanece aberta. A salvação continua sendo anunciada. O nosso foco deve ser esse. O foco da igreja deve ser a pregação da mensagem do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que faz novas todas as coisas, o Evangelho que traz luz às vidas que vivem em escuridade ou em escuridão. É o Evangelho que traz luz àquele que não tem esperança. É aquele que traz um ponto de exclamação àquele que só tem pontos de interrogação, àqueles que são repletos de dúvidas. O Senhor é o caminho. A palavra do Evangelho, irmãos, é uma palavra que não pode deixar de ser anunciada nunca, em tempo algum. Ajustar o foco. Jesus e a porta estreita. Não nos esqueçamos, a porta é estreita. E se é estreita, é porque poucos passam. Então, naturalmente, muitos não passarão por esse caminho. E Jesus disse: esforcem-se por passar pela porta estreita. A porta não é larga, não. Que o Senhor nos conceda arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, para que essa palavra não encontre em nós nenhum obstáculo, e que essa palavra frutifique e traga para nós o pleno conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.